E o primeiro tema que a gente vai tratar nesse vídeo, nessa live, é apego nas relações. E as relações hoje em dia, eu acho que não hoje em dia, mas de um modo geral, de forma até atemporal, mas se a gente fosse se voltar para hoje, a gente veria que as relações elas estão muito carregadas com pessoas que se apegam muito fácil, se apegam muito rápido, extrapolam qualquer qualquer tempo, né? Não tem um tempo de espera, mas elas fazem as coisas de forma muitas vezes de última hora, tomam decisões que são decisões é, que são tomadas em um momento que talvez talvez a gente pudesse chamar de momento oportuno, quem sabe, né? Mas são relações muito efêmeras, muito rápidas, acontecem muito rápido, terminam muito rápido e muitas das pessoas elas ficam com dúvida porque não sabem nem o que foi aquilo. Parece um furacão que passou e a pessoa não sabe nem o que foi que aconteceu. Quando na verdade o apego, né, que é um padrão, uma forma de se relacionar, ele esteve presente nessa relação. Muitas das pessoas estiveram, criaram sonhos, criaram fantasias, estabeleceram vínculos de forma muito rápida nessas relações. E isso está muito ligado à questão dessas pessoas terem passado por situações de abandono. E não só na infância, mas em toda a vida pregressa dela, em toda a vida anterior dela, elas chegaram a passar por essas situações de abandono. Você se sente vulnerável, você se sente frágil, você sente que as pessoas não gostam de você e você começa a fazer de tudo para que elas gostem de você. Você começa a agir de uma forma muito competitiva, né? Você tenta agradar o outro em tudo, você tenta fazer tudo pelo outro. Você se apega muito fácil, você não sabe por que você se apega, é o comum. Eu amo e não sei por que amo. Eu me sinto bem, não sei porquê, né? E isso está muito vinculado a essa indefinição, dessa dificuldade de se perceber contendo esse padrão de abandono, né? Essa questão de se visualizar vulnerável para as relações. E aí você pode estender isso para pessoas que são tímidas, por exemplo, e a timidez é um bom sinal de que aquela pessoa tem uma certa vulnerabilidade nas relações, porque ela é tímida, sobretudo porque ela cria uma expectativa, ela espera que oferecer para o outro uma coisa que muitas vezes ela não, ela tenta prever as situações ao ponto de fazer com que o outro ele se sinta surpreendido. E muitas vezes isso não é possível, né? Então a pessoa que ela é tímida, ela cria uma fantasia diante diante do outro e viaja nessa fantasia, né? Podemos dizer assim, de uma maneira que ela nunca vai alcançar esse padrão que ela sonha, né? Que ela almeja e que ela fantasia. Ela nunca vai conseguir ser para o outro aquilo e por aquilo que ela espera ser. E ela meio que fantasia ao ponto de se imaginar naquela relação, de construir a relação na cabeça dela, de encenar o que é que vai acontecer, o que é que ela vai falar, o que é que ela vai dizer. E muitas vezes aí que está o grande problema, né? Aí que está a grande questão. Porque o que é que garante numa relação que você vai conseguir atingir determinado padrão, atingir a outra pessoa de uma forma que ela se surpreenda, né?
Então, só para ter um exemplo, a timidez é como um sinal desse apego, né? Dessa dificuldade. Essa pessoa que geralmente é tímida, que geralmente é vulnerável, quando ela entra numa relação, quando ela vê a oportunidade de. Quando o outro dá a oportunidade dela se sentir numa relação, dela fazer parte disso, ela começa a agir de uma maneira totalmente apegada, né? Totalmente grudenta, totalmente pegajosa. E isso é um problema porque isso cansa, né? Isso vai cansar tanto ela mesma quanto o outro. E essa relação ela vai se tornar cansativa, essa relação ela vai se tornar desgastante, vai ser uma relação difícil, né? E o outro vai, geralmente, é uma pessoa que aceita isso, né? Porque se você é uma pessoa que você não aceita um padrão de apego na relação, a outra pessoa vai pular fora, pode ter certeza. Você vai ter que sustentar esse padrão de apego se você quiser ficar com essa pessoa. Porque tem uma frase muito icônica, né? Até do budismo, que não sei se eu vou conseguir falar a frase exatamente aqui, mas ela quer dizer que quando eu tenho medo de perder, é porque eu acho que eu tenho uma posse. Eu acredito que eu tenho uma posse. Então, o fato de eu achar que eu tenho alguém me dá o direito de pensar, ou me faz achar que eu tenho o direito de pensar, que eu tenho esse alguém. E na verdade ninguém tem ninguém, a não ser a si mesmo. Você só tem você mesmo. Você só tem você mesmo. Então quando você reflete sobre as suas relações, que de repente em algum momento você se apegou demais a uma pessoa, isso te fez sofrer, e aí você pode colocar isso em qualquer relação. Às vezes é com familiares, às vezes é com um relacionamento amoroso, às vezes com filhos, né? Quantas mulheres que se apegam aos filhos de um jeito e quando eles crescem, elas sofrem, elas desenvolvem diversas síndromes, a gente chama a principal de síndrome do ninho vazio, que é quando a pessoa não consegue desapegar desse filho, e chora e entra em um processo de luto, né? Às vezes entra até em um processo depressivo, porque não consegue expressar essa tristeza, não consegue lidar com esse sofrimento, não consegue lidar com essa dor. Então, veja como é importante a gente pensar sobre padrões de apego nas relações. Porque se hoje você é uma pessoa que se apega nas suas relações, será que esse não é o fator que deixa a tua relação problemática? Será que não é isso que te impede de enxergar além? Porque dentro de uma relação, para você se sentir confortável, você precisa dar 2 passos para trás. Você precisa enxergar você naquela relação. Você precisa diminuir as questões emocionais e se voltar para os aspectos racionais, os aspectos cognitivos, vamos dizer assim. Você tem que usar a razão. Será que eu não sou, será que eu não estou uma pessoa apegada nessa relação que eu me encontro hoje? Será que isso não me faz sofrer? Será que isso não me adoece? Será que isso não me causa ansiedade? Será que eu não consigo, e ansiedade que eu não consigo controlar? Será que isso não me causa uma tristeza que eu não tenho controle? Cabe a gente questionar. Cabe a gente pensar nas nossas relações, a gente cuidar muito bem. E eu pensei esse tema porque essa semana eu vi uma reportagem. Foi uma notícia em que uma moça pediu à juíza, não sei se foi juiz ou juiz, enfim, não lembro agora, mas pediu ao juiz para que ela pudesse beijar a pessoa que estava sendo julgada, o homem. E o homem ele tinha dado 5 tiros e era por conta desses 5 tiros que ele tinha dado nela que ele estava sendo julgado. E uma coisa que eu coloquei é que a gente não deve. O problema não é o fato dela ter perdoado ele, até porque
Perdoar não é um problema. O que a gente deve se questionar é a que ponto chega um ser humano, e eu não estou falando de mulher nem de homem, estou falando de ser humano, né? Qualquer um pode passar por isso. A que ponto chega o ser humano de ser maltratado, ser humilhado e muitas vezes até agredido, e agredido violentamente, é uma violência muito séria você levar 5 tiros e você sobreviver a esses 5 tiros também, eu acho que é um trauma muito grande, né? Como é que tá as nossas relações ao ponto da gente se permitir uma coisa dessas, né? É certo, é errado? Não tô aqui para julgar, não tenho esse potencial de me definir como juiz. Mas eu quero refletir sobre isso, trazer isso para vocês, o quanto é problemático, o quanto a gente precisa ter cuidado nessas situações de apego. E eu tenho separado isso, o quanto a solidão, o medo da solidão, deixa uma pessoa vulnerável, deixa uma pessoa que tem um esquema de abandono vulnerável. Ela já está vulnerável pelo próprio esquema que ela tem, ela acha que esse esquema de abandono faz com que ela pense que as pessoas sempre vão abandonar ela, sempre vão deixar ela, sempre vão embora. E para vocês entenderem como é que isso ocorre, é simples. Pensa numa pessoa que desde a infância só perde gente na vida dela. E esse é o foco na vida dela. Ela só consegue ver perdas. Ela não consegue pensar que aquelas pessoas viveram ao lado dela, que foram felizes ao lado dela por um espaço de tempo. E que a vida ela é finita, ela tem um fim. A vida ela tem um fim. E vai chegar para todo mundo esse fim. Não tem como escapar disso. E por que a pessoa só foca na perda, né? Que esquema é esse de funcionar? Que forma é essa? Que padrão é esse de funcionar? Em que o abandono é tão forte que a pessoa só consegue enxergar a questão do abandono. Veja bem, para que uma pessoa perdoe, ela precisa perdoar. Todos nós precisamos perdoar. É importantíssimo perdoar, mas isso não quer dizer que você seja obrigado a continuar com a pessoa. Você não tem necessidade nenhuma de continuar até mantendo um contato com alguém que não te trouxe benefício, que não te trouxe coisas boas. E não é nem a questão de trazer coisas boas, porque às vezes traz coisas boas, né? Tem pessoas que têm histórias que podem trazer coisas boas também. A gente também não pode vilanizar esse ponto às pessoas. Mas a questão é que você não é obrigado a continuar, mas você tem o direito e o dever de perdoar. Eu acho que sim, eu acho que perdoar é essencial para que você aprenda a seguir em frente. Mas é justamente isso. Perdoou, você tem todo o direito de seguir em frente. Claro, é uma decisão totalmente sua, né? Ficar ou permanecer ou sair de uma relação que não te faz bem é uma opção, uma decisão, uma escolha totalmente sua. E seja feliz com essa escolha. Seja feliz com essa escolha, mas pensa, será que quantas pessoas, né, que hoje estão em uma relação e não estão felizes, não estão bem? Pensa o que é que você quer pra você. Reflete. E escolhe, tá? Não estou dizendo para escolher nenhum lado, estou dizendo para você pensar. É importante pensar e ser responsável pela decisão que você tomar. Ser muito responsável, muito cuidadoso consigo mesmo e com os outros também, né? Porque uma pessoa que agride outra, ela não é uma pessoa que está bem. Muito provavelmente é uma pessoa que teve vários esquemas em que ela entende o mundo, ela enxerga o mundo, ela compreende o mundo, ela distorce a realidade dela, de forma que ela acha que agredir no outro é uma forma de amor. E como é isso, né? Crianças que são violentadas, né, podem crescer achando que uma forma de lidar com as outras pessoas, mostrar amor, é através da violência, né? É muito importante a gente ter esse cuidado, tá? Preste atenção, tá? É importante.